Imagina você colocando a mão num balde de água quente, depois tirando a mão de lá e colocando a mão em outro balde de água natural, temperatura ambiente. A sensação que vai dar é que esse balde de água natural, né, temperatura ambiente, vai parecer gelado. E por que que isso acontece? Esse é o princípio da ancoragem, gera contraste, ou seja, primeiro você enfia a mão na água quente e depois ela parecia gelada, mas ela só parecia gelada em relação à primeira. E isso na hora de fechar um orçamento funciona da mesma forma. Então, sempre antes de dar o preço para o cliente daquilo que eu quero fechar, eu ancoro ele num número mais alto. Então, eu posso falar, por exemplo, que um case parecido, um cliente parecido, numa ocasião passada, eu cobrei, vou colocar números ilustrativos aqui, R$50 mil. E aí, isso gerou benefícios tal. E na hora que eu vou falar para ele, ó, e a gente vai fazer tudo isso aqui por isso, essa ancoragem que eu joguei lá para cima, ele já criou uma ansiedade, criou uma expectativa de que eu ia cobrar aquele valor. Quando eu falo o valor real, que é mais baixo, vai parecer barato, mas não é que é necessariamente barato, é que ele ficou ancorado num número maior, no contraste parece barato. Então esse é o famoso barato relativo. Essa é uma técnica muito utilizada por corretores de imóveis nos Estados Unidos, por exemplo. Primeiro, eles levam o cliente, eles já sabem o imóvel mais ou menos que o cliente está querendo, o ticket, né, o valor disponível para aquisição desse imóvel. Então, primeiro eles levam num imóvel muito caro, muito melhor do que a proposta que eles estão buscando, que os clientes estão buscando. Depois de levar e encantar esse cliente naquela experiência top, ao mesmo tempo assustar ele com o preço daquele imóvel, já que eles estão buscando um preço mais baixo, o corretor leva eles numa casa muito inferior, muito mais barata, mais ruim, com muitos defeitos. Por quê? Quando ele chegar na terceira visita, que é o imóvel que ele realmente quer fazer a venda para aquela pessoa, para aquele cliente, aquele vai parecer o ideal. Ou seja, primeiro ele causou uma experiência de uau, isso aqui é demais, mas está muito caro para mim. Depois ele causou uma experiência contrária de meu Deus, isso aqui é muito ruim, eu quero mais que isso, eu mereço mais que isso. Quando ele leva nessa intermediária, que é aquela que ele acredita que é a melhor proposta, a primeira reação da pessoa é falar uau, essa é a casa ideal, porque eles ficaram ancorados em situações anteriores. Então é dessa forma que eu uso ancoragem para fechar muito mais vendas. Isso serve para qualquer nicho, para nicho médico na hora de passar o orçamento. Eu já vi isso acontecer com um dermatologista, por exemplo. Faz um planejamento de um tratamento inteiro e na hora e você entende ali que alguns são prioritários, outros não. Mas aquele primeiro, se fechar é lucro, aquele mais alto. Se não fechar, ele já está ancorado mais para baixo, mais para cima. E quando você passar o valor real, ele vai parecer, aquilo ali eu não posso, mas esse aqui eu posso. Isso aqui tá muito melhor do que aquele, mas não é que é necessariamente barato, é só um contraste. Então, esse gatilho mental se chama ancoragem e ele me ajuda a fazer muitas vendas, contratos de 6 dígitos, por exemplo, contratos até de 7 dígitos, porque primeiro eu apresento uma oferta maior. Se o cliente aceitar a maior, beleza, lucro, todo mundo sai feliz. Se ele não topar aquela maior, eu tenho um preço para ancorar que parece barato relativo, né? Então, se eu te vender uma caixa sem você saber o que tá dentro, falar, eu te vendo essa caixa por 5 mil, você vai achar muito caro. Mas se eu te vender essa mesma caixa e dentro tiver uma barra de ouro e falar assim, ó, te vendo essa caixa com uma barra de ouro dentro por 5 mil, vai parecer muito barato, mas é barato relativo ao conteúdo, né? Então, esse princípio de ancoragem é muito poderoso mesmo. Eu uso isso há muitos anos, desde que eu li o Armas da Persuasão pela primeira vez. E gatilhos mentais é um assunto que eu sou apaixonado e é por isso que eu trato eles com muito carinho, muita profundidade dentro do meu treinamento. Você vai saber mais informações aqui na descrição do vídeo. Eu sou apaixonado por comunicação, por persuasão e eu vejo isso acontecer porque eu implemento isso no meu dia a dia. E tem um detalhe, você pode achar que isso é meio forçado, forçação de barra, ou que sua comunicação vai ficar um pouco engessada se você tiver que aplicar gatilhos, mas eu tenho um segredo para te contar. Com o passar do tempo, isso fica tão fluente que você nem lembra mais. Então hoje, quando eu estou num processo de negociação, quando eu estou fazendo uma venda, fechando um orçamento, eu aplico tantos gatilhos e eu só paro para pensar nisso depois, porque eu já fiquei fluente, eu já sei onde eu vou encaixar cada parte da comunicação, cada gatilho para converter. E assim, modéstia à parte, a minha taxa de conversão é maravilhosa. Eu nunca precisei visitar mais do que 2 ou 3 clientes para fechar um orçamento. Para falar a verdade, sim, a taxa de conversão geral dos negócios que eu faço é de 90% e eu tô te dando aqui essa informação que não é só um conhecimento, é uma experiência. Eu quero que você sinta o poder disso no fechamento de um orçamento. Então, quer saber disso com profundidade, conhecer outras dezenas de gatilhos mentais, processos de vendas, processo de captação de cliente, clica aqui no link da descrição do vídeo e lá tem um conteúdo massa para você.